Glória a Deus. Senhor Jesus, nós apresentamos, ó Pai, teu filho nas tuas mãos, Senhor. Vem usar ele poderosamente. Eu te peço como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Ó Deus eterno, que venha direto do céu, Senhor. Põe as tuas palavras, Pai, nos lábios dele, Senhor. Senhor, que tudo aqui seja para a honra e glória do teu nome, Pai. E vai de encontro a cada um nessa hora. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Amém. Quem está feliz de estar na casa do Senhor essa noite? Glória a Deus, aleluia. Eu posso já então ouvir uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele merece, Deus de Deus, Senhor. Se for para mim, tá bom, mas se for para Jesus, eu quero dar o melhor. Louvado seja Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor também pela vida de cada um de vocês de estar aqui na casa do Senhor. Eu não sei o que foi que você passou, eu não sei qual foi o tamanho da luta que você enfrentou para chegar aqui hoje, não sei como foi a sua manhã, como foi a sua tarde, mas aquele que caminha contigo, ele sabe o que você passou hoje para chegar até aqui. Eu confesso que eu estava cansadíssimo, trabalhei bastante, eu me dedicar no máximo que eu posso e vim com muito sono. Aí eu falei, eu tenho que estar lá, pedalo muito, ando pra caramba de bicicleta, até meu trabalho, venho de bicicleta para casa, tomei banho rapidinho e vim para cá, para casa do Senhor, porque eu falei, o Senhor tem algo para mim lá hoje. Eu creio em nome de Jesus. Confesso que tu pegou de surpresa, não sabia que eu ia ministrar a palavra final, mas Deus esse é o Deus que a gente serve, é isso que Ele faz, Ele todos os dias nos surpreende. Ele quer nos impressionar, nos surpreender. Agradeço a pastora também, a presidente dessa obra, por essa oportunidade maravilhosa que ela me cobriu, em nome de Jesus. A palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Samuel. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 16, em nome de Jesus Cristo. Por favor, abrir a vossa Bíblia. A palavra do Senhor vai nos dizer em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, 17, que o Senhor é Espírito, E aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, pastor? A liberdade para nós adorar, a liberdade para nós entrar na presença dEle com toda a coragem, com toda a força. Aleluia, porque quando eu e você estava no mundo, nós tínhamos coragem de adorar outros deuses, nós tínhamos coragem de buscar a bebida, nós tínhamos coragem de impressionar o mundo, impressionar as baladas, rolê e tal, essa vida que a gente vivia. Mas quando a gente entra na casa do Senhor, a palavra também, ela nos impressiona, porque ela fala, ali você tem liberdade. Então hoje o Senhor está te dando essa liberdade de você adorar, de você entrar com toda a sua força e coragem na presença dEle, amém? Louvado seja Deus. Onde há 2 ou 3 reunidos na casa do Senhor, ali Ele está presente. Então 1 Samuel capítulo 16, eu quero ler o verso 11 em diante, até onde o Espírito guiar, que vai dizer: E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? Uma pergunta. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé. E disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Louvado seja Deus. E então mandou chamá-lo e fez-o entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Louvado seja Deus.
somente até aqui. Feche as suas Bíblias em nome de Jesus Cristo. Eu não quero invalidar a oração da nossa pastora, mas eu peço que você feche seus olhos nesse momento. Mas uma oração da fé por essa palavra. Senhor, a palavra não me pertence. A palavra pertence ao Senhor, meu Pai, que fez tudo isso. Pai, faça o teu querer nesta noite. Fala no nosso coração, Pai, conforme o Senhor quer falar. E que todavia, Jesus Cristo, a tua palavra não venha se apartar de nossas bocas, Pai. Para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Evangelho. Amém. Louvado seja Deus. Amém. A palavra do Senhor, ela vai nos contar uma história de um jovem chamado Davi. Um jovem que apacentava ovelhas no pasto. E dentro da sua casa, para os seus irmãos, que era de grandes estaturas, digo eu, um homem forte, homens valentes de guerra, digo eu, homens que faziam parte de um exército de Israel, né? Ele tinha irmãos a qual se destacava diante da multidão, por causa da formosura, da força, da valentia diante de seus inimigos. Talvez ele se destacava dentro da sua casa, aleluias, né? Só que existia um pequenininho ruivo, né, de pequena estatura, um jovem que ele estava no pasto todos os dias apacentando as suas ovelhas. Ele ficava, louvado seja Deus, com as suas ovelhinhas lá no pasto. Ninguém via o que Davi fazia pelas suas ovelhas. Pode notar que muitas das vezes, já entrando, né, na mensagem, dando lugar para o Espírito Santo me usar a minha boca, meus lábios, para falar contigo e comigo, que é notório que por muitas das vezes as pessoas não vão ver o que você está fazendo no particular. A única pessoa que todos os dias tem se admirado contigo, o que você faz de certo é o Senhor. Somente Deus que está te vendo. Os olhos te chamam que tudo vem nessa terra. Então a palavra vai nos revelar que Davi, ele ali apacentando as suas ovelhas, né? Sabemos que Saul foi ungido a rei e ele perdeu o seu legado como rei. Ele perdeu aquilo que Deus deu para ele, incumbiu ele da responsabilidade. E quando ele perde Saul, ele perde isso, aleluia, o próprio Deus, ele, aleluia, entra, aleluia, posso dizer, em comunhão com Samuel, o profeta Samuel, aleluia, um homem, aleluia, que Deus escolheu, aleluia, como sacerdote. Louvado seja Deus. Fala para Samuel, vai lá porque eu quero levantar alguém. Vai lá na casa de Jessé, vai lá naquele povo lá. Ah, mas se Saul ficar sabendo, Deus, ele vai mandar me matar. Mas Deus sabia o que ele estava fazendo. Louvado seja Deus. E quando ele é enviado, ele vai para lá com a direção de Deus. Ele se coloca diante da casa de Samuel. Já entrando agora na mensagem, para você entender. Quando ele se coloca na casa de Davi, quando ele vê Jessé, vê os seus irmãos, aleluia, os irmãos de Davi ali, tudo formosos, bonitos, o próprio Samuel se impressiona com a beleza de seus irmãos. E ele, no coração dele, para ele falava, é esse que Deus escolheu. Só que interessante que Deus fala assim, ó, no seu verso 6 e 7, se eu não me engano, vai falar assim: e sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe, um de seus irmãos, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha só, o coração do homem é enganoso, diz o Provérbios. Enganoso mais que todas as coisas é o coração do homem. E aí vai falar assim o 7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, a sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você pode notar como é forte essa palavra?
Às vezes o Senhor ele vem na simplicidade falar comigo e contigo. Ele não precisa de uma grande multidão para se revelar para você. Às vezes o Senhor, eu quero que você entenda, Ele não precisa que você esteja diante dos seus inimigos para Ele se revelar sobre a sua vida. Eu quero que você entenda um pouquinho mais. Aleluia, escreveu uma coisa: Davi ele não estava diante dos seus irmãos, Davi ele não estava diante de multidão, Davi ele não estava diante daquele gigante chamado Golias, a qual ele batalhou. Para Deus, aleluia, levantar ele como rei, para Deus, aleluia, escolher Davi. Porque às vezes o Senhor vai te escolher, aleluia, é quando você estiver no seu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6, fecha a porta do teu quarto e olha o teu Pai que está em secreto. A palavra de Deus nos revela. Então às vezes o Senhor ele vai te levantar, Ele vai te ungir, Ele vai derramar assunção sobre a sua vida quando você estiver naquele seu momento de particular com Deus. A palavra é assim. Então quando Deus fala para Samuel, não atentes para os teus olhos. Então muitas das vezes a formosura, a força, a estatura, a beleza, a eloquência de pregar, a sabedoria ao ser humano ele tem, às vezes a teologia, às vezes o estudo, aleluia, não significa que Deus escolheu ele. Às vezes um homem, só porque ele é bom na batalha, ele é um homem guerreiro, a qual é valente, ele enfrenta o seu inimigo de frente, ele não tem medo, não significa que Deus escolheu ele. Mas significa que o treinamento levou ele a ser quem ele é. Aleluia, um homem forte e valente para bater de frente com seus inimigos. Mas interessante que Davi lá no pasto, ele brigava com o leão para defender as suas ovelhas. Davi lá no pasto, ele lutou com o urso para defender as suas ovelhas. E ninguém estava vendo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? A sua maior batalha é quando ninguém está vendo. A maior batalha que eu e você enfrentamos é aquela quando ninguém está vendo. É aquela que ninguém está vendo, que você está sozinha no seu quarto, sozinha no seu particular, às vezes caminhando, às vezes indo para o seu trabalho. Às vezes, olha só, a sua própria mente é a sua maior batalha. É o que tem confrontado eu e você. Davi ele enfrentava a sua luta lá no pasto sem ninguém ver, para proteger as suas ovelhas. Mas Deus já estava preparando ele. Aleluia, Deus já estava honrando Davi sem Davi saber. E quando Jessé, aleluia, fala que tem mais um que estava no pasto, olha só como é forte. O Senhor ele faz isso. Ele falou assim: não se assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Manda buscá-lo. Sabe por quê? Porque Deus tem lugar na mesa para você. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Quando Deus tem lugar na mesa para você, aleluia, ninguém se assenta até que você chegue. Ah, mas irmão, o evangelista Emerson, você está pregando que quer dizer então que não se assentará ninguém na mesa enquanto eu não chegar, mas eu sou menor, eu sou pequeno. Ei, Davi também era considerado o pequenininho, o menor da casa de Jessé, e ele foi o escolhido. Teve que esperar ele chegar para se assentar na mesa. Sabe por quê? Porque quando Deus quer honrar você, aleluia, Ele te coloca em lugar de status. Ele te coloca, ó, a gente para ser honrado aprende isso. Começa lá atrás, senta no fundo, para depois Deus te colocar aqui na frente. Porque lugar de honra é aonde? É na frente, né? Mas para a gente chegar no lugar de honra, a gente também tem que começar do baixo, ser humilde, reconhecer que nós precisamos de começar do zero. E então a história vai revelar que quando busca Davi não sabia o que estava acontecendo. Davi ele vem. Quando Davi ele chega à casa do pai dele, aí Deus fala. Nós notamos que Samuel, ele falou, certamente é esse, né? Mas Deus falou, não é ele, eu rejeitei isso aí. Mas quando entra Davi, Deus fala, levanta Samuel, porque é esse que eu escolhi como rei de Israel. Interessante notar que a palavra vai revelar o meu e o teu coração, que Davi ele foi levantado 3 vezes a rei, foi ungido a rei. 3 vezes foi necessário ser derramado óleo sobre a cabeça de Davi para ele ser levantado a rei. Louvado seja Deus. Interessante notar que segundo os estudiosos vai dizer, aleluia, que Davi, ele foi 22 vezes que ele foi perseguido
Saul? Quantas vezes você foi perseguido? Qual foi o Saul espiritual que te perseguiu e tentou te afrontar hoje? Davi 22 vezes passou por perseguição de Saul, porque Saul descobriu que Davi foi levantado a rei de Israel. Saul não aceitava o legado, o levante que Deus colocou Davi. E creio eu que nem a casa de Davi. Muitas das vezes sua própria casa não vai aceitar quando Deus te honrar. Às vezes o Senhor vai te dar algo em tua mão, só que um dentro da sua própria casa não vai aceitar. Vai falar, é impossível. Eu tenho me dedicado tanto, dado o meu melhor e ele recebe. Ela está recebendo no meu lugar. Como assim? Eu sou bonito, eu sou forte, olha para mim, Deus. Eu sou valente, eu sei enfrentar o meu inimigo cara a cara. Quem que é Davi, o menor da casa do meu pai? Quem que é, aleluia, essa irmã, a menorzinha da casa da minha mãe? Quem que é ela? Mas Deus está falando, quando eu quero honrar, aleluia, quando eu quero levantar, quando eu quero dar algo, eu coloco diante de todos, para que todos vejam que eu sou contigo. Então Davi ali, aleluia, é levantado, amém. Ele é levantado. Só que Davi ia passar pelo processo, pela luta, louvado seja Deus. E a palavra vai revelar no meu coração que logo após Davi é enviado pelo seu pai Jessé, a qual o povo tem que enfrentar uma guerra, o exército tinha que enfrentar uma guerra, e lá estava Golias, o gigante. Mas agora eu vou revelar algo aqui para você, para mim espiritual. Sabe qual foi a maior luta de Davi? Não foi contra o leão. Davi, a maior luta dele, eu vou descer do altar aqui para dizer para você entender, para que eu e você entendam o que Deus vai falar espiritualmente. A maior luta de Davi não foi contra o urso, lá no pasto para defender as suas ovelhas. A maior luta de Davi, aleluia, não foi contra Golias. Irmão, mas como assim? Com quem que Davi lutou? Eu vou revelar para você diante de Deus. A maior luta de Davi foi ter que fugir de Saul. Segundo os estudiosos, 22 vezes. A maior luta que ele enfrentou foi saber que Saul, aleluia, que não aceitava, que ele foi rejeitado por Deus, que o seu ministério, o seu legado como rei tinha sido rasgado por Deus, quando ele colocou a mão no profeta Samuel, louvado seja Deus. A maior luta de Davi foi essa, foi saber que, aleluia, ele não podia tocar a mão em Saul, ele não podia tirar a vida de Saul, porque Saul foi levantado também por Deus. E ele tinha que fugir. Essa foi a maior luta de Davi, porque Davi podia vencer Saul. Davi podia matar Saul, porque ele matou Golias. Quem era Saul diante de Davi? Davi matou um leão, Davi matou um urso. Quem era Saul? Às vezes a sua guerra, na sua guerra espiritual, entenda, você vai ter que dar 2, 3 passos para trás. Às vezes você vai ter que recuar para você ganhar. A maior batalha não é aquela que você vai enfrentar ela cara a cara, aquela que você bate no peito e fala, eu consigo. A maior batalha é aquela que você dobra o seu joelho e fala assim, a briga de gigante não é aqui embaixo não. Briga de gigante não é na terra, a briga de gigante é lá em cima. Porque é interessante notar que quando a águia leva a águia pega a sua presa, ela pega, vamos supor, a serpente, ela não briga com a serpente na terra, sabe por quê? Porque se a águia brigar com a serpente na terra, ela pode perder, porque a serpente ela é rápida. Mas ela pega a serpente e ela leva para o mais alto que ela pode. Porque lá em cima falta o oxigênio. Lá em cima a serpente, segundo estudiosos, fala que ela começa a perder o sentido. E quando ela perde o sentido, ela é abatida pela água. Está entendendo que briga de gigante não é aqui na terra? Quer brigar com seu inimigo hoje? Leva ele para cima. Leva ele lá para o trono da glória, para o trono da graça. Aleluia, que pode ter certeza que seu inimigo vai perder. A maior batalha de Davi foi essa. Ele fugiu. Agora vamos lá, mas irmão, por que a maior batalha de Davi foi contra Saul? Agora eu vou te falar por quê. A bandeira da tribo de Israel era que desenho? Quem sabe me dizer?
a bandeira da tribo de Israel. Eu vou falar para você, olha só como é forte. Existe um chamado grandão da Galileia, que é conhecido como Jesus Cristo Nazareno, conhecido como o leão da tribo de Judá, não é? Então, o desenho da bandeira da tribo de Israel era um leão. Davi era da tribo de Israel, da tribo de Judá. Era um leão que tinha na bandeira da tribo de Judá. Mas é interessante notar que na bandeira da tribo de Saul, de Benjamim, a tribo do qual Saul fazia parte, sabe qual que era o desenho? Era um lobo. Era um lobo. Mas o que tem a ver, irmão, um lobo com um leão? Eu vou falar agora para você entender também. É de Deus. O mistério é de Deus, só pega quem está na aviação. O lobo, ele caça à noite. O lobo, ele vai atrás da sua presa toda noite. O lobo, ele sabe ruivar à noite. Ele sabe dar um de forte, de maioral quando está à noite, quando cai a luz do dia. Mas o leão, ele caça de dia. O leão, quando ele está, meu Deus do céu, o leão, ele caça a todo momento, à noite, de dia está caçando. Sabe o que isso significa? Que existe um leão nessa noite que está contigo. Existe um leão chamado Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a qual estava estampado naquela bandeira, que ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou, Davi. Eu vou falar rasgado para você entender. Davi, a sua luta está sendo grande esse mês. Iniciou difícil. Está pesado. Você está se sentindo um pouco cansado, Davi? Deixa eu trazer algo de Deus para você. Existe um leão, aleluia, que tem andado do seu lado, dia após dia. E ele tem que estar dizendo assim, ó, meu coração pode dizer para você, ó, não para. Não para. Davi, não para. Davi, eu sei que está difícil a perseguição. Deus está revelando ao meu coração, aleluia, o Espírito Santo está trazendo ao meu coração. De repente, Davi, a luta está tão forte que você não suporta mais. Aí eu vou parafrasear o texto para que vocês, mulheres, também entendam na casa do Senhor. Penina, quem sabe a história de Ana e Penina? Penina era a concubina, a serva de Ana, a qual se deitou com seu marido Eucana, aleluia, para ter um filho com ele, porque Ana não podia dar filho, gerar um filho, ela era estéril. Mas quando Penina ela dá luz ao filho, aleluia, ela começa a se levantar contra Ana, começa a provocar, trazer provocações para Ana. Sabe quem nasceu de Ana? Samuel. Interessante, contou a história de Davi, mas quem nasceu de Ana foi Samuel, a qual ela prometeu não passar a vara sobre a sua cabeça. Louvado seja Deus. Então a palavra vai revelar para você, mulher, hoje, essa noite, serva de Deus, agora está aqui na casa do Senhor, presta atenção. Talvez a Penina está te incomodando já há dias. Talvez você olha para essa mulher e você fala, eu vejo na cara dela uma cara de deboche, sarcasmo quando ela fala, um jeito de me olhar estranho. Aí você tem que falar, Deus está repreendido. Você talvez não está aguentando mais passar por isso, mas o Senhor é contigo, varão. Entenda de uma vez por todas, não vai ser só mais uma noite que você veio na casa do Senhor. Aqui para mim, para você, às vezes pode parecer somente em 4 paredes, pode parecer somente mais um local de encontro, a qual eu tenho o costume de falar desde o presídio. Eu estou 8 meses, eu acho, na rua. Eu tirei quase 4 no fechado e semi-aberto. Então eu tenho o costume de falar desde lá da cadeia. Eu falo, a casa do Senhor é o lugar da gente se encontrar e fazer reunião. Mas não é qualquer tipo de reunião. Você entende que não é qualquer momento de você só simplesmente chegar, ouvir a palavra e ir embora da mesma forma que você entrou. Quando eu pregava a palavra no cais, era para 300, 600 pessoas, 500 pessoas. Às vezes era uma pessoa que ia no banco no culto. Mas quando a gente pregava a palavra, a gente falava assim, sinta-se à vontade, porque é mais uma reunião, a qual o Senhor, ainda esta noite, ainda esta manhã, Ele vai mudar a sua história.
mensagem. Aleluia, quando o Senhor quer te honrar, aleluia, Ele vai preparar o lugar, Ele vai preparar a hora, e vai preparar o momento para te honrar e te levantar. Pode lá fora não se importar contigo, mas Deus está dizendo: eu me importo com você. O Senhor está dizendo assim, ó, por que você quer parar? Por que diga a sua casa, o seu pensamento, você tem falado: eu não aguento mais, eu não suporto mais, é sempre a mesma coisa. O Senhor fala no meu coração que você tem falado isso, é sempre a mesma rotina, é cansativo, eu não aguento mais. Você fala isso, mas Deus está falando, sabe o que você está falando? Aguenta só mais um pouquinho de tempo. A palavra fala assim, ó, só mais um pouquinho de tempo, que há de vir, virá e não tardará. Você crê? Você crê nas promessas de Deus na sua vida? O que há de vir, virá e não tardará. Talvez a dor está sendo grande dessa enfermidade ou da sua família. Talvez o inimigo se levantou na vida de um parente seu que você não vê, não aguenta mais ver ele dessa forma. Mas ó, se você confiar hoje em Deus, não em mim, que sou falho errante, que a palavra fala assim: destituídos foram da glória de Deus. Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Aí, interessante também que vai falar a palavra de Deus assim: sou eu, o mais miserável do homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que forte. Então eu quero dizer para você, a palavra de Deus ela é simples, ela é humilde. Vai ter dia que vai ser dia de pular, dia de se alegrar na casa do Senhor, mas tem dia que Deus quer falar assim, mansamente contigo, para que você carregue isso com você. Não saia daqui com apenas mais um pouco. Hoje o Senhor está dizendo assim, ó, para mim e para você: quer ser curado? Quer receber o livramento? Quer receber a bênção ali na sua casa celular? Eu vou fazer um convite agora para você. Um convite aqui, ó. Você vai fechar os seus olhos. Você vai pegar os seus maiores problemas. Davi, o problema dele, a maior batalha, eu falei, foi contra Saul, foi fugir de Saul. A maior batalha que Davi enfrentou foi essa. Foi saber que o lobo estava perseguindo o leão. Porque o leão ele vencia o lobo, mas teve que fugir. Então você vai fechar seus olhos. Vou te fazer um convite que o Senhor está me impressionando em fazer esse convite para você aqui agora. Eu e você. Os seus maiores problemas, a palavra fala assim, ó, colocar tudo no altar. Coloca tudo sobre o altar do Senhor. Que aquilo que é colocado sobre o altar do Senhor é abençoado. Né? Palavra, vamos viver palavra. Então você vai fechar o seu olho. Vamos fazer um minutinho de oração. Vou interceder por esse seu pedido. Qual que é o livramento? Quais são os seus problemas? Todos, eu quero todos os seus problemas no altar do Senhor, porque hoje você vai sair daqui sem eles. Você crê? Então, em nome de Jesus, ó, começa a falar com Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus da glória, princípio da paz, El Shaddai Adonai. Senhor Jesus, grandão da Galileia, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o eu sou. Aquele que livrou o povo, aleluias, no mar vermelho. Aquele que livrou o povo, aleluias, Pai, na travessia, no deserto. Meu Deus, meu Pai, aquele que fortaleceu o povo no deserto. Ah, Senhor, chamado o eu sou. Eu quero hoje pedir ao Senhor, não por mim, Pai, mas na campanha a qual eu estou toda madrugada, meia-noite, meu Pai, eu peço por esse povo. Pai querido, está vendo essa oração a qual o teu povo está fazendo? O maior problema que a gente tem, Pai, hoje, nós depositamos no altar do Senhor, nós entregamos, Pai querido, o nosso maior problema, Pai, no teu altar. Senhor, o Senhor impulsionava no meu coração, Pai, que hoje nós sairemos daqui, Pai querido, com nossos problemas, Pai, aleluia, transformados em bênção, Pai, porque quando o Senhor manda, eu sei, eu tenho certeza do que eu vou dizer, até Satanás obedece. E hoje, Pai, eu declaro dentro da tua palavra que o gigante Golias na vida deste homem, na vida dessa serva, ele vai cair por terra. Meu Pai, Satanás por um caminho ele veio, mas diz a tua palavra que por 7 ele vai tirar por retirada. Meu Deus, meu Pai, diz a palavra que o inimigo anda de redor, bramando como um leão em busca
mas hoje não. Hoje ele perdeu, Pai. Na simplicidade eu oro, eu intercedo por esse povo. Com o som que o Senhor derramaste sobre a nossa vida. Meu Deus, meu Pai, todo problema agora, ó. Todo problema agora, ó. Todo problema agora, ó. Em nome de Jesus, aleluia. Rabadaia Séria, Lamante, eu canta Labadácia. Todo problema que está sobre essa casa, Rabadaia. Toda falha, meu Pai, enganação de Satanás que está dentro desse lar. Confusões, ó. No casamento, Pai, Senhor me mostra. Brigas, Pai, intrigas, Pai, ciúme. Rabadaia Séria. Agora, Jesus, vai passando com espada de fogo. Envia anjos agora, meu Deus, meu Pai, dentro dessa casa. Visita esse lar e essa família, em nome de Jesus Cristo, e que todo problema venha desaparecer pelo poder do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Vamos falar a sua. Louvado seja Deus. Finalizei a mensagem. Eu quero dizer para você que para mim é uma honra poder estar aqui novamente nesse altar. Demorou um pouquinho. E eu sinto falta de pregar. Eu amo pregar a mensagem de Deus. Eu não posso ler a Bíblia todos os dias, mas eu sou apaixonado por esse Jesus. Porque ele me tirou da cocaína, ele me tirou da maconha, do lança. Me livrou de 3 overdoses de lança-perfume. Me livrou de morrer mais de 500 mil vezes por aí. De acidentes. Fui preso várias vezes. E agora, com a glória de Deus, estou completando 5 anos certinho. Vou completar 5 anos, só que não na igreja com 7. Só que eu aprendi a ler e escrever, vou ser bem sincero, tem uns 4 anos que eu aprendi a ler e escrever. Dentro do cárcere eu terminei o estudo. Dentro do cárcere eu fiz 3 cursos de obreiro aprovado. Fiz curso para padeiro, fiz um monte de coisa, peguei diploma. Só não fiz a faculdade na colônia porque eu vim embora para a rua. Porque até a faculdade eu estava pronto para fazer. Então é sobre isso, sabe o que Deus faz? Ele leva para o deserto para transformar. Ele pega lá no meio do pasto de cuidador de ovelhas, ele faz virar governador, virar rei. Ele tira da prisão e faz de prisioneiro governador. Foi o que ele fez com o Josué, não foi? Ele se tornou governador. Então, ó, homens aqui, ó, valente, vai se preparando para o que Deus tem para você, porque aquilo que Deus tem você vai receber hoje. Sabe por quê? Vou falar aqui, me dá a palavra. Vou falar agora. Último. Não sou eu, Deus, para que minta. Ó, não sou eu, homem, para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Recebe aí a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.